Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação às indiferenças, sacrilégios com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração, e pelo imaculado coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ó Maria concebida sem pecado. Minha gente, eu estava perguntando, ao Senhor sobre o que falar nesta tarde para vocês, já que pela manhã nós falamos um pouco sobre a confissão, os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais. Na parte da tarde, eu gostaria de refletir um pouco sobre 3 coisas: as bem-aventuranças, céu, inferno e purgatório, e sobre a existência do demônio. Podemos fazer assim? Não é? Então, abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. O conhecido Sermão da Montanha. Vamos ler a partir do versículo 1, versículo 1. Mateus 5. É mais fácil de achar porque o Evangelho, todo mundo, sabe onde está. E a palavra diz assim: vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, e aqui eu faço uma pausa. Primeira coisa, Jesus sobe a montanha. Isso aqui tem um significado importantíssimo. No Antigo Testamento, subir a montanha era ir ao encontro de Deus. A ideia, Deus está no alto, então eu vou subir um lugar alto para me aproximar de Deus. Percebam que vários montes na Bíblia foram escolhidos para Deus se manifestar. O Monte Horebe, o Monte Tabor, o Monte das Oliveiras, o Monte Calvário. Olha aí, monte, subir a montanha. E hoje, Padre, há necessidade de subir a montanha para falar com Deus? Se for para fazer uma penitência, é válido. Por exemplo, existem muitos santuários que são construídos na montanha. E as pessoas sobem aquela montanha, aquela ladeira, em sinal de penitência. Por exemplo, em Simbres, em Pernambuco, onde Nossa Senhora apareceu. Alguém aqui já esteve em Simbres? Olha aí, Ou seja, Nossa Senhora aparece lá em cima da pedra. Para quê? Para que os peregrinos pudessem subir fazendo penitência. Mas, para ir ao encontro de Deus hoje, não há necessidade de subir montanha, mas de subir o altar. Para nós, cristãos católicos, a montanha de Deus é o altar da Santa Missa. Por isso que a missa é celebrada em um altar, ou seja, um lugar alto. Não se pode estender uma toalha no chão e celebrar a Eucaristia no chão. É sempre celebrada em um altar, ou seja, a montanha de Deus. As igrejas antigas, podem perceber, a grande maioria delas tinham 3 degraus para subir o altar. Esse sentido, de subir a montanha. Subirei ao altar de Deus, ao Deus que é a alegria da minha juventude. Pois bem, Jesus sobe a montanha e seus discípulos se aproximam dele para escutá-lo. Isso aqui é muito forte. Nós somos discípulos de Cristo.
Mas só seremos discípulos de verdade quando a gente se aproximar dele para escutá-lo. Infelizmente, nós não vemos isso. Muitas vezes, as pessoas se aproximam de Deus para pedir coisas. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Avise ao povo que naquela capelinha vai ter um sacerdote celebrando a missa. E naquela outra igreja do lado vai ter outro sacerdote celebrando uma missa, mas com oração por cura e libertação. Aí eu pergunto a vocês, qual igreja vai estar mais cheia? Por quê? É errado ir pedir a cura? Não, não é errado. Mas, na maioria das vezes, o povo vai à procura do milagre de Deus e não da pessoa de Deus. Eu vou para receber aquilo que Deus tem para me dar, mas eu não vou para escutar o que Ele tem para me dizer. Então olha aqui, Jesus sobe a montanha e os discípulos se aproximam, não para pedir coisas, mas para ouvir Jesus falar. E ele começa: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Olha aqui. Pobreza é diferente de miséria. O que é miséria? É uma pessoa miserável. É uma pessoa que passa fome, uma pessoa que sente sede e não encontra nada para beber. Procura uma roupa para vestir, não tem. Isso é miséria. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Mas a pobreza evangélica, sim, é da vontade do Senhor. O que é a pobreza evangélica? Eu tenho, mas é a mesma coisa que não ter. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho, um trabalho digno, mas eu sei que tudo isso que eu possuo é uma realidade passageira. Quando eu morrer, eu não levo nada. Santo Antônio de Pádua dizia: só é nosso aquilo que a gente leva na hora da morte. Isso é forte. Eu só tenho aquilo que eu levo na hora da morte. Por isso que na hora, que eu sou consagrado sacerdote, eu sou convidado a viver a pobreza evangélica. E eu digo sempre para meus paroquianos: o padre tem as coisas, mas nada é dele. A cada paroquial não é dele, o carro não é dele, as coisas da paróquia não pertencem a ele. Quando ele é transferido, deixa tudo. Quando a gente morre, nós só levamos aquilo que fizemos nessa terra, de bom ou de ruim, para sermos julgados. Então, a pobreza evangélica. Meus irmãos, lá na Bahia, uma senhora já falecida, chamada Maria Milza, morreu em fama de santidade. O seu processo está aí para ser aberto. E ela também era chamada carinhosamente de mãezinha. Ela não tocava em dinheiro. Aquilo era muito impressionante. As pessoas chegavam lá: mãezinha, tome aqui uma oferta para seus pobres, coloca lá no cofre, entrega lá a alguém. Ela não tocava, ela não chamava dinheiro, ela chamava tesouro. Eu não toco em tesouro. Por quê? Porque ela ouviu uma vez Jesus dizer no Evangelho: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça os corroem, mas ajuntais tesouro no céu. Então ela não queria saber do tesouro da terra. Viveu a pobreza evangélica durante toda a sua vida. Quem chega na casa onde ela morou, hoje é um pequeno santuário, na casa de Maria Milza você não vê fogão elétrico, era um fogão de lenha. Você não encontra filtro, era uma talha de barro. Pegava com um copo de alumínio e bebia água. Você não encontra sofá, são bancos de madeira onde o povo sentava. Viveu uma pobreza de verdade. Tinha o alimento de cada dia, tinha o seu sustento, mas para ela tudo aquilo era passageiro. Ela só tocou em dinheiro uma vez,
quando ela foi fazer missão numa cidade chamada Guanambi, a praça ficou repleta de pessoas. Digamos que 10 vezes a quantidade de pessoas que está aqui agora. 10 vezes essa quantidade de gente para ouvir Maria Milza falar. No final, o padre da cidade mandou que fizesse uma coleta. Todo mundo colocou dinheiro para que ela pudesse levar para casa e cuidar dos pobres. Pois bem, quando entregaram aquele saco de oferta na mão de Maria Milza, ela disse: eu não quero. Não quero. Mãezinha, leve. Eu não aceito. Insistiram. Ela pegou aquele saco de dinheiro, subiu novamente no palanque de madeira, onde ela falava, e mandou chamar o povo. Vem todo mundo para cá. Quando o povo se aproximou, ela fez uma brincadeira, não sei se vocês conhecem, lá na Bahia nós chamamos de galinha gorda. O que é galinha gorda? A gente jogar doce, jogar pirulito. Ela pegou todo o dinheiro daquele saco e fez galinha gorda para o povo. Foi a única galinha gorda de dinheiro que já aconteceu na história da humanidade. Quando o saco estava vazio, ela voltou para casa. Ela sabia que a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter não se chama dinheiro, se chama Jesus. E isso ela tinha na vida dela. Isso ela tinha. O dinheiro corrompe. É uma coisa boa? É. Muitas vezes necessária. Para fazer um retiro como esse, sem dinheiro, como faríamos? Para comprar essa câmera, né? Até um ambão desse de madeira tem que ter dinheiro para mandar fazer. Porém, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. O dinheiro, ele pode nos levar, né, ao pecado da ganância. Eu quero mais. Continuemos. Jesus ainda diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas esse choro tem que ter um motivo. Um motivo santo. Não é qualquer tipo de choro não, viu? Tem gente que chora por tudo. Não é qualquer tipo de choro que Nosso Senhor está falando. É o choro do sofrimento. Sabe? Quando você não aguenta mais o peso da cruz e você começa a chorar. Eu passei por uma experiência dessa uma vez. Brincadeira não. Ali sim, eu entendi o que era lágrima de sofrimento. Porque eu me ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora, no meu quarto, lá no seminário. Não tive força para ficar ajoelhado, sentei no chão e reclinei a cabeça nos pés da imagem. As lágrimas pareciam lágrimas de fogo, queimavam a minha pele. E eu não tinha nem capacidade de rezar. Eu olhava para Nossa Senhora e dizia: minha mãe, eu não aguento mais. Ela sabe do que eu estou falando. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. 2 dias depois daquelas lágrimas, a consolação de Deus chegou. Então você que anda triste e abatido, pode ter certeza, Deus escuta o teu lamento. E um dia vai enxugar as tuas lágrimas. Continuemos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Olha que tem uma jaculatória que quase todos os dias na missa, lá na minha paróquia eu rezo: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração. Essa jaculatória nós precisamos rezar várias vezes por dia. Precisamos ser pessoas mansas. A mansidão é uma virtude. A maioria dos santos pediram a Deus essa graça. Por exemplo, não é São Felipe Neri não, que escreveu Filoteia. São Francisco de Sales. O homem misericórdia era esquentado demais. Qualquer coisa tirava aquele homem do sério. A mesa de São Francisco de Sales, a mesa do escritório dele, depois que ele morreu, foram revistar tudo, né? E descobriram que embaixo da mesa era tudo arranhado de unha. Ele, com certeza, para não dar um soco na cara de um, né? Ficava ali por baixo da mesa, ó, arranhando, controlando a ira. Ele controlou tanto que quando ele morreu sendo chamado de o santo da doçura. Imagine, o homem que arranhava a mesa no momento da ira,
morreu conhecido como o santo da doçura. Ele pediu a graça da mansidão e o Senhor lhe concedeu. Precisamos ser mansos. Você, esposa, você, esposo, peça muito a graça da mansidão para viver bem o seu matrimônio, viu? Porque dificuldade todos temos, mas você conviver durante o dia, durante a vida, com uma pessoa estourada, não é fácil não. Então não seja uma cruz para o seu esposo, não seja uma cruz para a sua esposa. Peça a Deus a graça da mansidão. No momento que você tiver vontade de jogar um prato na cabeça do outro, não é? Peça a Deus a graça da mansidão. Ele vai te conceder. Precisamos ser mansos e humildes. Continuando. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A paz é fruto da justiça. Onde não há justiça, é difícil encontrar a paz. Precisamos ser pessoas justas. E aqui eu vou dar somente um exemplo. Você, se tem alguém aqui que trabalha com relações comerciais, seja honesto naquilo que você faz. Se a medida é aquela mesmo. Você pode até fazer uma caridade, diminuindo o valor, mas nunca cobre um valor excessivo. Nunca coloque um peso a mais na balança. Não. Seja sempre justo, porque isso agrada aos olhos do Senhor. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, minha gente, uma vez eu vi uma frase muito interessante. A frase dizia assim: santo é aquele que é radical consigo mesmo e misericordioso com os outros. Hipócrita é o contrário. O hipócrita é misericordioso consigo e cruel com os outros. Para ele, nenhuma cobrança, mas para os outros, olha, viva assim, faça desse jeito. Deus quer assim, mas ele não faz nada. São os doutores da lei e os fariseus. Colocam fardo nas cruz, mas eles não movem nem sequer com um só dedo. Jesus condenava isso. Então, se você quer ser santo, seja radical consigo mesmo, violento consigo mesmo. Exija de você, eu preciso fazer isso. Mas para com o outro, seja misericordioso. Sempre misericordioso. Depois vem aqui, versículo 8. E aqui nos lembra muito o 6º mandamento da castidade, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Eu vou refletir mais um pouquinho sobre isso na hora que eu falar sobre o purgatório. Continuemos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos. E aqui eu paro um pouquinho. Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Eita! Aqui dá o nó, né? É aqui que a porca torce o rabo, como diz lá na Bahia. Ser perseguido não é uma coisa que agrada. Mas se você quis ser cristão, se você quis ser católico, prepara o teu lombo para a perseguição. Você vai ser perseguido. E não fique pensando que perseguição é aquelas coisinhas pequenas da comunidade, da paróquia. Não. A perseguição ela é muito mais grave. Ela é muito maior. Perseguição é quando colocam você numa situação de risco. Perseguição. Os santos passaram por isso. São Felipe Neri, que coisa interessante. São Felipe Neri, um homem santo, um homem de Deus, mas alguns clérigos com inveja, olha aí, a inveja gera perseguição. Alguns clérigos com inveja de São Felipe Neri, porque ele era santo e eles não conseguiam ser, colocaram São Felipe numa situação de risco. Pediram a ele que fosse visitar uma pessoa doente, mas não era uma pessoa doente, era uma casa de prostituição. Lá haviam algumas prostitutas seminuas, à espera de São Felipe para levá-lo ao pecado.
No momento exato que São Filipe entrou, foram correndo chamar o bispo, para que o bispo, ao entrar naquela casa, pudesse ver São Filipe num ato de pecado. Mas Deus sempre é pelos justos. Deus sempre salva, Deus sempre socorre aqueles que são justos. Quando o bispo entrou naquela sala, em vez de encontrar São Filipe se relacionando com as prostitutas, ele encontrou as prostitutas de joelho chorando e São Filipe fazendo homilia, pregação. Quando falo de perseguição, eu lembro também de Susana. Leia a história de Susana no livro de Daniel. História maravilhosa. Susana é uma mulher de Deus. Susana é uma mulher santa. Aí você se pergunta: padre, eu amo tanto a Deus, eu sou tão obediente a Deus e sou perseguido, sou perseguida. É claro. Se você não fosse, você não seria. Susana tomando banho, uma mulher bonita, não é? Aquela mulher do corpão, tomando banho na fonte. E dois velhos sem vergonha, querendo passar a mão em Susana. Só que um não contava para o outro o desejo, não é? Do pecado. Quando foi um dia, os dois se encontraram no mesmo lugar, espiando Susana tomar banho. E aí um disse para o outro: o que você quer eu também quero. E aí? Vamos nós dois? Vamos. Chegaram diante de Susana, Susana completamente despida, e disseram a ela: nós queremos ter relação com você agora. Susana disse: não posso cometer esse pecado. Eles disseram: se você não ceder, nós vamos dizer que você foi vista em adultério, e você vai ser apedrejado até a morte. E agora, vai ou não vai? Não é? Na hora da provação, não é? As pernas começam a tremer, e ela disse: então vamos para o julgamento. Eu não vou ceder à tentação. Levaram Susana, e lá diante dos sacerdotes, dos doutores da lei, disseram: esta mulher foi flagrada em adultério, tal e tal e tal. Quando estavam para matar Susana, para declarar a sentença de morte, lá vem o socorro de Deus. Levanta Daniel no meio da assembleia, o profeta Daniel. E Daniel disse: calma aí, vocês vão condenar uma mulher sem escutar a defesa? Calma, eu vou propor uma coisa. E aí todo mundo calou, não é? Vamos escutar Daniel. Eu quero conversar com esses dois aí, à parte, a sós. Aí chamou o primeiro: vem cá, você disse que encontrou Susana no flagrante de adultério. Você viu debaixo de que árvore? Aí ele disse o nome lá, não me lembro agora, mas vou dar um nome popular nosso. Debaixo de uma jaqueira. Ah, foi debaixo de uma jaqueira? Ok, manda chamar o outro. O outro veio. E aí, você disse que viu Susana flagrada em adultério? Debaixo de que árvore? Ele: debaixo de uma mangueira. Aí Daniel disse: manda matar esses dois sem vergonha e liberta Susana, que ela é inocente. Você pode até ser perseguido, mas se pode aplaudir Jesus, que ele merece. Você pode até ser perseguido, mas na hora certa, se você for justo, se você for santo, o socorro de Deus vai vir até você. Deixa te perseguirem, deixa que falem mal, mas confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção.